E aí, meu povo, hoje eu estava falando no trabalho sobre um assunto bem interessante, na verdade, como um assunto muito pouco falado pela esquerda, muito pouco debatido e analisado, e polêmico, né? O assunto basicamente é como o identitarismo, péssimo na pronúncia, mas como esse movimento da esquerda tirou a esquerda do poder, na verdade, como os exageros, como a afobação desse submovimento dentro dos movimentos tirou a esquerda do poder. Só tirar aqui. O identitarismo não sei como chamar, um movimento, na verdade não é um movimento, ele está dentro dos movimentos e ele é super importante para a esquerda, e ele é super importante para o desenvolvimento do país como um todo, da sociedade como um todo. Eu não sou especialista para falar, mas resumidamente o que eu entendo desse submovimento, e chamo de submovimento porque não entendo, é que ele vai trazer a voz aos grupos que não tinham voz, às minorias, às famigeradas minorias. Lembrando que são minorias no sentido prático, no sentido representativo, no sentido mais sociológico, mas não se trata de minoria nem sempre no sentido quantitativo, tá? Posto isso, é observado que no último governo de esquerda houve um grande avanço na representatividade, não tão quanto esperado, mas houve um grande avanço relacionado aos governos anteriores, só que pelo menos na liberdade de se falar. Lógico, não houve avanços práticos, né? Houve também, melhor dizendo, mas poucos, mas na liberdade de se falar houve um grande avanço. Isso foi atribuído ao governo de esquerda, aos governos de esquerda anteriores, erroneamente, na verdade. O governo, embora ele tenha afinidades com essa pauta, por ser mais de esquerda, ele não chegou a nem desenvolver essa discussão. Ele deu a liberdade para que os grupos fizessem, mas não chegou a fomentar isso. Mas dão liberdade para que os grupos fizessem, os grupos fizeram e começaram bem, mas acabaram se perdendo. Em que se perderam? Nos excessos. Quando eu tenho a pauta do identitarismo sendo abordada sem um controle político, isso gera uma bagunça, uma anarquia muito grande, e foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho um submovimento que é importante, mas por conta dos próprios integrantes desse submovimento foi banalizado e foi até odiado, é odiado até hoje. Como que isso aconteceu? Por incrível que pareça, isso aconteceu Bem, acabei sendo interrompido aqui por pessoas que não sabem esperar, mas vamos continuar aqui. Depois eu atendo os apressadinhos. Não sei em que parte eu tinha parado, mas enfim, o identitarismo foi banalizado e foi odiado pela menor das pautas, que é a etimologia. Lógico que a etimologia não parou Nossa, o pessoal não sabe esperar. Mas enfim, que a etimologia não fez com que esse submovimento fosse odiado, mas foi a gota d'água e foi o que ganhou publicidade e foi o que as pessoas perceberam. Por exemplo, no grupo de negros, você não podia mais utilizar a palavra mulato. Você podia, mas você seria hostilizado. Em supondo que você é um simpatizante da causa, supondo que você é um branco, ou até que você é um negro, mas que você simpatiza com a causa
você não tem o lugar de fala. O lugar de fala foi um dos principais. Um outro fator que colaborou para esse ódio pela pauta do identitarismo. Do ponto que você não tem um lugar de fala, mas que você simpatiza pela causa, você quer lutar pela causa também, você quer aprender junto, ao invés de ter a paciência para te ensinar, as pessoas militantes dessas áreas, elas te escrachavam publicamente. Isso aconteceu e acontece até hoje. Eu já fui, inclusive, como defensor, já fui escrachado em algumas desses subgrupos de feminismo negro, o feminismo negro pobre, e vai cada vez mais se reduzindo. O identitarismo, ele causou uma exclusão enorme, uma exclusão que vai demorar muito, pelo que eu estou vendo, para restabelecer a união dessas minorias, porque as minorias precisam se unir para chegar a uma maioria e conseguir fazer alguma coisa no país por elas mesmas. Sem ser assim, elas só vão conseguir por pena. Por pena elas não vão conseguir nada, já sabemos disso. Em sendo assim, ao invés de se comportar como um grupo organizado, inteligente, que vai atrás das pessoas que querem, de fato, ajudar, inclusive as pessoas que não são daqueles grupos, essas pessoas se comportaram, não todas, lógico, mas a minoria escandalosa se comportou como pessoas prepotentes, se comportaram como pessoas prepotentes, que sabem da verdade, muitas vezes não sabiam, mas enfim, se comportaram como pessoas que sabiam da verdade e que não precisavam de ajuda de pessoas de outros grupos, tá? Inclusive de outros grupos de minoria. Mas vamos lá, então, voltando à parte da etimologia, que foi a mais midiática, né? Aquela que era mais absurda, portanto a mais midiática. A terminologia, ela, por pequenos detalhes, ela acabou afastando a população desse meio, o apoio social. Ela acabou perdendo o apoio social da população majoritária para as minorias. Por exemplo, sabemos todos que a palavra mulata, mulata, refere-se principalmente a negros pardos, não sei se é essa palavra, mas a negros um pouco mais claros, e negros que foram mesclados ou com brancos ou com índios. Na verdade, índios tem até outra nomenclatura, mas enfim, negros mesclados que deram a cor mais clara são comumente chamados de mulato aqui no Brasil. Isso sempre foi assim, desde a época escravagista até hoje. Mas a palavra mulato não tem uma conotação ruim aqui no Brasil, tem uma conotação amável, às vezes sexual, às vezes não sexual, às vezes romântica até, mas tem essa conotação, não tem uma conotação ruim, é uma conotação até atraente às vezes. Lógico que o questionamento é válido, né, da conotação sexual, mas não é atrelado. Quando você pensa mulato, você não pensa logicamente, imediatamente no sexo, mas alguns textos, algumas músicas essa palavra é tratada dessa forma, mas enfim, isso é uma outra discussão. Houve uma época que era moda escrachar quem falasse a palavra mulato desavisadamente com uma pessoa desses grupos. Essa pessoa era escrachada sobre o pretexto de a palavra mulato vir de mula. E seguindo essas pessoas, os escravos eram usados como mula para os carros que eram usados como mula para levar bagagem, não, peso, etc. Tinham esse nome. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira enorme. Mas é uma mentira enorme contada por muitas pessoas dessas minorias. Em sendo assim, se dava o direito de achar que isso é verdade, se dava o direito de humilhar, literalmente, as pessoas que pronunciavam essas palavras. Isso faz com que a pessoa humilhada tenha naturalmente aversão àquele grupo que a humilha. Então, se é uma pessoa que vem de outro grupo, não tem ciência que aquele grupo não quer ser chamado de mulato e chama de mulato,
ainda mais com uma explicação tão rasa e tão mentirosa, essa pessoa ela cria aversão àquele grupo automaticamente. Tá? Só para vocês entenderem, a palavra mulata, o mula, a mula é chamada de mula porque é um cruzamento de duas raças. Então a palavra, o mula, essa raiz da palavra mula, ela vem na verdade remeter a uma coisa misturada. Então ela é anterior à palavra mulato, ela é anterior à palavra mula. Então vocês terem uma ideia da neurose que invadiu esses militantes da causa identitarista. E foi essa neurose que derrubou a causa, porque hoje se tem uma dificuldade enorme de se falar da causa identitária, de um grupo dizer como ele é chamado, vai ser chamado, porque essas nomenclaturas mudam o tempo todo, eles trocam a nomenclatura o tempo todo, e eles têm algumas neuroses com algumas palavras que eles simplesmente imaginam que veio de origem, muitas vezes, a maioria das vezes não veio daquela origem que eles pensam. O povinho para ligar na hora errada, viu? Mas enfim, continuando. Um outro exemplo para vocês terem ideia da alucinação é a palavra negro ser usado com conotação ruim. Quando você pensa, de um primeiro momento, tem lógica. A palavra negra não deveria ser usada com conotação ruim, porque se você pensa primeiramente na pessoa negra, você dá uma conotação ruim, isso é racismo. Faz todo sentido. E é assim que as pessoas pensavam quando agrediam outras por utilizar a palavra negra ou negro com sentido ruim. Só que se esquece que a origem da palavra negra, ou negro com conotação ruim, isso vem dos primórdios, pessoal. Isso vem da sobrevivência, isso vem de quando o homem cultuava o sol, o homem se escondia, tinha medo da noite, o dia onde o homem vivia, tinha seus planos. Isso até a Idade Média era assim, isso até pouco tempo atrás. É assim, se você for num sítio, se for num local isolado que não tem luz elétrica, é assim até hoje. Na noite as pessoas se recolhem, as pessoas têm medo de sair. A noite não apresenta alegria. O que apresenta alegria é o dia, é a luz. A noite não representa o escuro, o sujo, é representado pelo negro. Não pelo negro pessoa, mas é representado pelo negro cor, pelo preto. Então, o fato de o negro estar ligado a sujo, a ruim, a insegurança, ao mal, nada disso é uma construção sociológica moderna. E isso é uma coisa de sobrevivência. Se vai modificar essa visão, não sei se seria necessário, já que há uma divisão muito clara do que é um negro pessoa e o negro cor no geral, uma pessoa de cor negra e o negro cor. Uma pessoa de cor negra não é o negro como um todo. O negro é uma cor, enfim, pode representar poeticamente outras coisas, mas de forma rápida, há uma dissociação entre o negro, a cor negra, e a pessoa de cor negra. A pessoa de cor negra é apenas um espectro dessa cor que se manifesta em outras coisas também, né? Mas enfim, se acha necessário mudar isso, que se faça de uma forma mais sutil, menos agressiva, educativa. Mas não é isso que acontece. Primeiro que a sociedade, você como pessoa, a primeira coisa que você pensa é: por que eu estou sendo tolhido, mesmo quando eu quero ajudar? Porque se põe no lugar do outro, pratica a famigerada
Simpatia, empatia. Você prega que você quer empatia das pessoas que não fazem parte da minoria, mas não se coloca no lugar das pessoas que não fazem parte da minoria. Por exemplo, você supõe que você está no lugar agora de uma pessoa que é branca, que teve todos os privilégios da vida de um branco, não necessariamente teve uma vida fácil, né, porque pessoas brancas também têm vidas difíceis, né, polêmica, acredite se quiser, mas mesmo assim teve o privilégio de ser branco, já o privilégio social de ser branco, já que a sociedade, de uma forma em geral, ela é racista. Mas vamos lá, essa pessoa branca tem empatia pelo movimento negro, ela quer ajudar o movimento negro e ela quer ajudar do jeito dela, na inocência ou de qualquer forma. Ela fala a palavra negro ou palavra negra com conotação ruim, sei lá, para dizer a coisa tá preta, por exemplo, a coisa tá preta pro nosso lado, e ela é escrachada pela comunidade, comunidade não, mas por esses ativistas do identitarismo negro. Essa pessoa, ela não, lógico, ela pode ter uma mentalidade um pouco superior à da maioria, mas a maior parte das pessoas vai criar ranço dessa comunidade e vai criar ranço do movimento. Isso acaba, aí vou utilizar uma palavra que você provavelmente vai ser escrachado pela maioria, mas que bate no ponto que eu estou falando agora. Isso vai denegrir a imagem do movimento. E estou usando aqui denegrir, não referente à pessoa negra, porque a palavra não surgiu referente à pessoa negra, surgiu referente à cor negra, mas enfim, ao sujo, a sujar a imagem, não a pessoa negra. Só para deixar claro. Essas coisas, essas pequenas coisas parecem que não, mas essas pequenas coisas, elas desmontam todo o resto que teve anos e anos para ser montado. Então, na prática, esses exageros, principalmente de etimologia e de representatividade e de lugar de fala, acabaram com anos de esforço desses movimentos para ter voz. Na prática, essas pequenas picuinhas, elas acabam tirando a voz dessas pessoas. Porque imagina só, um grupo majoritário, que dentro desse grupo tem integrantes que até querem falar sobre o assunto, debater, querem ter empatia. Lembre-se que esse grupo é um grupo majoritário, volto a falar, então tem poder. Se ele tem poder e quer ajudar, é uma atitude burra não querer ajuda. Mas tudo bem. Posso dizer que eu vou resolver o mundo sozinho? Não vai, só por um milagre. O poder, ele está na maioria. Seja essa maioria pessoas, seja essa maioria dinheiro, mas enfim, o poder está na mão de maioria. Supondo que parte dessa maioria quer entender melhor uma minoria e quer até ajudar essa minoria, e essa minoria se sente ofendida por essa maioria, essa pequena parte, essa parte da maioria querer ajudar, essa minoria não só não vai ser ajudada, como vai adquirir o ódio dessa parte da maioria que queria ajudar, e essa parte da maioria agora, em vez de querer ajudar, agora quer atrapalhar. Então nota o cenário em que essas pequenas picuinhas colocam a militância válida, vamos dizer assim. Lógico, tem muitas pautas identitaristas que são muito importantes, mas essas pequenas coisas, etimologias errôneas muitas vezes, né? Essa briga pela etimologia da palavra, eu não quero ser chamado de
LGBT, você tem que me chamar de LGBTTG+. LGT, nem sei como se fala mais, já mudou tantas vezes, mas primeiro muda muito, e se eu falo a versão errada, a versão que estava 2 dias atrás, eu sou escrachado. Então tudo isso leva com que o grupo majoritário não tenha vontade e, pior, tenha aversão ao grupo minoritário. Repito, essas simples picuinhas que se deram de pouco tempo para cá, que ganharam mídia de pouco tempo para cá, acabaram com anos de luta. E eu não vejo isso voltando a ter, essas lutas voltando a ter a efetividade que tinham há um tempo atrás, tão cedo, porque se criou uma verdadeira resistência. Não é à toa que a direita mente tanto a respeito, porque na prática as mentiras da direita são acreditáveis, elas são totalmente acreditáveis, uma boa observação, pelo que a sociedade, pelo que essa maioria de pessoas tem de imagem dessas pautas, que não é imagem boa, tanto pelo que realmente acontece, né? Que eu já, inclusive, fui escrachado, mesmo sendo de esquerda, eu fui escrachado por feministas, dizendo que eu não poderia ser a favor do feminismo, já que eu era homem. Só ela sabe o que ela quis dizer, mas naquele momento eu fui humilhado publicamente e por outras pessoas, inclusive, que a apoiaram, e tive que dar uma resposta à altura. Eu, sinceramente, não apoio aquela pessoa. Lógico que eu sei diferenciar o que é o movimento e o que é aquela pessoa, mas uma pessoa que não sabe diferenciar isso, ela culpa o movimento e ela tem raiva do movimento. Então esse é o recado. Essa observação, na verdade, dá uma olhada ao teu redor e só vê se você não está sendo um pouco crítico demais com coisas pequenas e deixando de fazer coisas grandes por isso, tá? Isso pode atrapalhar muito a luta do teu grupo e pode ter uma regressão muito grande dos avanços que foram feitos, nos poucos avanços, inclusive, em todas as minorias, em todos os grupos, né? Não deixa que o teu ego seja maior do que a tua luta, tá? Essa reflexão de hoje. Deixa aqui nos comentários aqui a tua opinião, porque, lógico, eu não sou dono da verdade e aqui também tá sendo só a minha opinião. Eu não sou cientista político, então não me baseio em métodos científicos, é só uma opinião, assim como a tua. Então deixa aqui, quero saber o que você pensa sobre esse assunto, e deixa aqui também se você já passou por alguma humilhação, humilhação mesmo, né, de alguma dessas minorias, por utilizar uma palavra errada, às vezes até sem intenção, ou até uma palavra que não é errada, mas para essa minoria era no momento que você falou, já que eles sempre mudam as nomenclaturas, sempre estão atualizando, esquecem de avisar o resto do mundo, mas enfim, se você já passou por isso, deixa aqui também, que é importante ser falado aquilo que ninguém fala, né? Porque não é legal falar contra minorias. Esse é um ponto que eu tenho contra algumas minorias, é um ponto que tem que ser corrigido para que a voz delas sejam ouvidas com mais efetividade. Valeu? Ficou muito grande, mas é isso aí, galera. Vamos discutir isso aqui. Valeu, tchau, tchau.